A intolerância com o diferente é muito antiga, mas hoje, com o poder da mídia e das redes sociais, ela fica cada vez mais evidente. E é para falar sobre esse assunto que está aqui o compositor e escritor Ney Lopes. Querido, muito obrigado pela sua presença. Prazer, eu que agradeço, prazer é todo meu, Rafael. Um craque da música, da cultura brasileira, que privilégio danado tê-lo aqui. Um operário da cultura brasileira. Um operário. Trabalhador, que joga nas várias posições, não é verdade? Sempre que possível. Sempre que possível. Bem, a gente tem uma perseguição histórica às religiões, até de matriz africana, né? E felizmente isso tem aparecido mais, né? A gente tem debatido mais esses assuntos, sim, mas ainda hoje templos, lugares em que a religião é praticada, sofrem ataques. Sim. Por que tanta intolerância? Por que tanta dificuldade de enxergar o outro? Olha, eu analiso esse momento como um momento de tentativa de conquista do poder, tentativa de conquista de uma hegemonia, né? O que está motivando isso que nós estamos vivendo no Brasil é exatamente isso. No Brasil, essa tolerância, apesar do Estado brasileiro ter sido católico durante um bom tempo, com ligações explícitas e diretas com a igreja, havia um circular de informações, um circular de convívio religioso que permitia uma convivência harmoniosa. Hoje a gente está à beira de conflitos mesmo, confrontos reais por conta de um projeto de poder que todo mundo hoje já começou a perceber. Claro. Não é? Há um segmento de uma determinada orientação religiosa que... Os evangélicos, podemos falar? Não é eu não sei como é que eu vou denominar. Certo grupo dos evangélicos. Eu diria até organizado quase como seita, né? Que pretende esse poder e está fazendo o possível para chegar lá de uma maneira muito violenta, né? Muito audaciosa também. Também. E que armas a gente tem contra isso? Ou seja, a literatura é uma das armas? O esclarecimento é a grande arma, né? Infelizmente, nós que procuramos esclarecer não somos detentores da mídia, de parte da mídia, não temos meios de comunicação efetivamente dedicados a essa construção da legalidade, vamos dizer assim, né? Ficamos reféns do poder, e por isso principalmente a gente escreve. Comunicação. Escrever é uma saída, e conversar também é bom. Conversar, né? também ajuda. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Olha que maravilha. Você também lançou o Preto que Falava Yiddish. Certo. Que é um romance. Sim. E que você traz justamente dois grupos tão segmentados assim que sofrem intolerância, que são os judeus. Historicamente, né? Que são os negros e os judeus. Como é que veio a ideia desse romance? Sempre tive uma curiosidade por conhecer melhor a história dos judeus, para poder comparar, né? Estabelecer um comparativo. Porque a história dos judeus se desenvolveu num sentido, a história dos africanos num sentido, de certa forma, diferente. O grande insight, o grande pontapé inicial para essa compreensão é estudar o fato de que, desde muito cedo, a comunidade judaica teve um livro para contar a sua história, não é? E a africanidade não teve, né? Essa é a primeira grande diferença. Costuma-se, inclusive isso já foi brandido aí pelos candidatos ao poder, no sentido de desqualificar a religiosidade de matriz africana. O fato de não ter um livro foi usado como argumento. Isso não é um argumento válido, né? A gente conhece várias orientações religiosas milenares, né, que não tem se passa pela cultura, pela oralidade, exatamente, pelos costumes. Exatamente. Então não é um argumento. Mas se a gente
partir também para não um projeto organizado, mas para uma ação no sentido de escrever livros que, ao mesmo tempo, divirtam, ao mesmo tempo proporcionem prazer e, ao mesmo tempo, esclareçam. Claro. Eu acho que é um passo... É o ponto ideal. É um passo, né, para se chegar lá. E eu tenho procurado fazer isso, não só com os romances, com os contos, não só com a ficção, mas também com teorias. Eu tenho livros de história da África, tenho um livro inédito, um livro publicado sobre filosofias africanas, né? Ou seja, você está colocando em registro para... Procuro registrar, sim. Muito interessante. E sem nenhuma preocupação com o poder, né? Eu acho que a preocupação é exatamente esclarecer. E para o nosso espectador ir correndo para a livraria mais próxima e comprar o livro, conte qual é a história que tem no livro, por favor, para ele... Bom, a história é curiosa. Na minha curiosidade sobre as comunidades judaicas, no Rio de Janeiro, principalmente, cheguei a um livrinho sobre a região da Praça 11, histórica Praça 11, do Rio de Janeiro, sempre conhecida como berço do samba, berço da cultura afrodescendente, berço pelo fato de ter sediado uma comunidade de gente de origem africana que veio da Bahia e tal, e aí Tia Seata, etc, etc. Quando eu soube que não só os descendentes de africanos, os negros, habitavam a Praça 11, como também outras comunidades italianas, portuguesas e principalmente comunidade judaica, corri atrás dessa informação. E num livrinho chamado Recordações da Praça 11, que me chamou, de um memorialista chamado Samuel Malamud, eu não sei se é vivo, não deve ser, ele conta uma história muito interessante. Ele conta que na comunidade judaica da Praça 11, havia um integrante que tinha uma indústria caseira, uma pequena indústria caseira, e comercializava o seu produto. Não me lembro bem se eram capas de chuva ou guarda-chuva, uma coisa ligada à chuva. E ele tinha muita dificuldade para se comunicar. Ele não conseguia falar português. E ele tinha um empregado, que era um jovem, um garoto da comunidade negra, que falava fluentemente o Yiddish, que é a língua universal, internacional, dos judeus, em que os judeus se comunicam. Então, o preto falava Yiddish, vem daí. É curioso que você fala que justamente alguns escritores começam a pensar um livro pela história, e você claramente começou pelo personagem, que dá título à história. E aí você trata justamente dessas diferenças, dessa intolerância que a gente está falando aqui. Por que as religiões de matriz africana são as principais vítimas desse tipo de violência? Vamos conferir. Religiões de matriz africana, a Umbanda, Candomblé, elas são historicamente alvos de intolerância, de perseguição, e isso é uma característica da formação do Brasil, né? A partir da Igreja Católica, dos jesuítas, do processo de conversão forçada, né? Da negação de outras culturas, tradições e, portanto, tradições também religiosas. A gente vem, ao longo da história brasileira, e isso aconteceu também com os indígenas, né? Assistindo a tentativas de extermínio, né, de traços de herança cultural, religiosa do povo negro, dos povos tradicionais, para eu incluir também os indígenas. Mesmo após a proclamação da República, quando a primeira Constituição brasileira dizia que, ou já previa a liberdade religiosa, as religiões de matrizes africanas foram criminalizadas, né? Flertando ou sob acusação de curandeirismo, exercício ilegal de medicina, até mais para o fim do século XX, quando entra as igrejas neopentecostais, que fazem das religiões de matriz africana o grande antagonista, com essa invenção do demônio, que o demônio não existe em religiões de matriz africana, é bom até dizer isso, é uma invenção do outro que nos atribui, e aí eu me incluo também como seguidoras,
O que está acontecendo agora, né, em pleno século XXI, em que a gente já devia ter deixado para trás essa agenda de intolerância e de perseguição, é uma nova etapa dessa velha violência agora praticada pelo tráfico de drogas, que se atribui também essa função de inquisitor, né? Então, é uma junção do fanatismo religioso com o crime organizado, o que deixa as populações, os seguidores, os líderes religiosos de matriz africana em extrema vulnerabilidade. Realmente impressionante e assustador essa união do crime organizado com o fanatismo religioso. Ney, você pensa em escrever sobre esse aspecto desse momento que você está enxergando de intolerância? Eu já escrevi. Já escreveu? Já. Me ensina como faz tão rápido. Eu estou vivendo isso há muito tempo. Né? Meu próximo romance chama-se Agora Serve o Coração. Lindo. Tem um dos fios condutores é essa questão. Atual, passado hoje em dia. E a gente procura explicar mais ou menos isso. Eu entendo isso porque nós, religiosos afro-originados, eu costumo dizer assim, de matriz africana, porque nós somos as vítimas preferenciais, primeiro pela fragmentação das nossas instituições. Não há uma unidade, né? Isso é cada um levando para um lado e tal. Até porque não tem um texto. Exatamente. Não tem uma regência única, né? Mais ou menos assim. Isso é um dos problemas. E a outra questão é que boa parte das lideranças que aspiram ao poder hoje passaram pelos cultos de matriz africana. Sei de vários deles, conhecem, e quem conhece, quem se aprofunda, quem estuda filosoficamente, percebe que são coisas muito fortes. É uma religiosidade muito forte, não só do ponto de vista dos seus efeitos, né, quanto da possibilidade que trazem intrinsecamente, se forem observadas com atenção. Com atenção e com retidão, congregam muito. São muito congregantes, né? No sentido, pela festividade que carregam, pelo nível assim de troca comunitária que carregam, são um perigo sempre em potencial, né? E essas pessoas que nos combatem, nossas religiões, têm plena noção disso, porque já viveram isso. E eu tenho a impressão também, e serve de provocação para a gente falar no próximo bloco, que também se confunde um pouco a questão da cor, né? Ou seja, tem muito de racismo, né? Tem muito da questão né, ser protagonizado por negros. Certo. Eu acho que a coisa acaba se confundindo, posso estar enganado. E vou querer saber a sua opinião, mas... Talvez, vamos ver. Mas já, porque chegou a hora do quadro da Cátia Navarro. Ela vai apresentar um livro para a gente. Vamos ver que livro é e a gente volta já depois do intervalo. Um livro com textos bem-humorados para falar de um tema difícil, que é a intolerância. É o caso de Charby, Pequeno Tratado da Intolerância, escrito por Stéphanie Charbonnier, que foi diretor do jornal Charlie Hebdo, um jornal francês que sofreu um atentado e no qual morreu não só parte da equipe, mas também o próprio Stéphanie. E aqui ele faz brincadeiras com temas do nosso cotidiano, coisas que a gente às vezes não gosta, e ele brinca. Por exemplo, morte aos sapatos que machucam o pé, morte aos que soltam balões no ar, morte aos uniformes dos guardas de trânsito, morte às brigas entre especialistas, morte ao voto útil, aos meteorologistas de rádio, enfim. Ele faz todas essas brincadeiras, ele mesmo que era considerado por muitos uma pessoa intolerante porque fazia charges que para alguns eram consideradas proibitivas. E ele termina o livro na contracapa dizendo o seguinte: eu prefiro morrer em pé a viver de joelhos.
Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje num papo sobre intolerância com o compositor e escritor Ney Lopes. Mas antes de voltar ao bate-papo, vamos ver o quadro Dando a Letra. É o espaço para você que tem um projeto legal de literatura, manda para a gente que a gente tem prazer em mostrar aqui. Vamos conferir. Olá, eu sou Jorge Pereira, editor-chefe da Filos, a revista de literatura da União Latina, um projeto fundado em Recife no ano de 2015, voltado para a diversidade e valorização cultural da neolatinidade. Nós conferimos grande importância para todas as ações que contribuam para a valorização linguística e do nosso patrimônio cultural, material e imaterial da neolatinidade. A Filos é publicada mensalmente no site www.revistafilos.com e em 2 cadernos. Um caderno voltado para prosa e um caderno voltado para poesia. Esses cadernos são publicados nas 6 línguas neolatinas. Nós apresentamos diversos tipos de dossiês literários, um projeto chamado Brasiliana de Valorização dos Povos Originários, onde nós publicamos a poesia dos povos tradicionais das Américas, traduzidos ao espanhol e ao português, as línguas oficiais da revista. Nós também temos projetos com comunidades quilombolas do Brasil e também colaboramos com o projeto Books for Africa. A ideia é criar um intercâmbio cultural entre os diversos países da neolatinidade, entre os 22 países da Iberoamérica, Portugal e Espanha, e criar um vínculo, um laço de afetividade entre a nossa cultura e a cultura do outro, que também é neolatina. Eu fiz uma provocação, né, que é a ideia de que você também tem a questão do negro, né, as religiões de matriz africana. Em geral, é praticada, é óbvio, por pessoas de todas as cores, mas e todas as raças, mas tem a figura, mas tem a figura do negro ali. Tá. E a representatividade do negro está em debate atualmente, né? Você tem a coisa do colorismo, essa polêmica que teve da atriz Fabiana Cosa por causa da Dona Ivone Lara, enfim. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa situação toda? Um retrocesso, né? Porque o movimento negro tinha chegado fez com que as coisas caminhassem para um consenso, uma coisa melhor, que é você incluir como negro os pretos e os pardos. Quando você começa a exigir uma tinta mais forte, que eu não tenho, você está andando para trás. Você está segregando de novo. Essa é minha percepção disso. Para mim faz todo sentido também. E eu tenho muita impressão de que se junta uma coisa com a outra. Você acha que não? A religião e o negro, e aí ou seja, é um pacote completo para quem é ignorante. E o divisionismo também, né? Um divisionismo aí dentro da prática política dos negros. Né? Infelizmente. Infelizmente. E você, com o seu trabalho, já ganhou vários prêmios, 2 jabutis. Como é que mudou sua carreira, esses prêmios? Qual é a importância deles para você? Não, é sempre bom, né? Uma referência, mas eu ganhei também títulos em universidades, né? Eu tenho um título mais recente, um título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, numa agenda, numa demanda levantada pelo movimento negro de lá. Eu recebi agora, no final de 2017, já tinha um pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é muito importante um negro receber Exatamente, porque aí tem negros que estão entrando agora e que vêm, claro. Então, qualquer premiação, eu já tinha também uma ordem do mérito cultural, conferida pelo Ministério da Cultura do primeiro governo Lula, depois uma ordem do Rio Branco, Itamaraty também, do mesmo governo. Então, são reconhecimentos, né? Não é motivo de vaidade, é o exemplo que a gente está dando pelo trabalho, um trabalho coerente, sólido, né? Que a gente está realizando. E persistente, porque são vários livros. Isso é muito bom. Eu acho que a literatura pode ajudar, sim, nessa caminhada que a gente está trilhando, no sentido da remover esses obstáculos à inclusão, né? Mas eu acho que a literatura didática e paradidática tem um papel muito mais relevante. Tem uma história que é absurda. Tem um filho que é professor de educação física e ele, anos atrás, quando ele começou a exercer a sua profissão, fez concurso para um determinado município do estado do Rio de Janeiro e foi recomendado a não dar aula de capoeira, porque capoeira era coisa de macumba, entre aspas. Olha. Recebeu essa recomendação, quer dizer, recomendação não, recebeu chamada, essa ordem. E eu sei que isso existe mesmo em toda a rede
a rede de educação. E se pega nessa idade, né? Exatamente. Forma indivíduos que não enxergam o outro. Exatamente. Esse é o grande Então, eu acho que o livro didático ou paradidático, quer dizer, a educação formal em si, ela tem muito mais força. Através dela que nós temos que caminhar. E como você enxerga essas redes sociais, esses vídeos no YouTube, porque ao mesmo tempo que deu voz, né, a grupos negros que conseguem defender suas ideias e tudo mais, também deu voz a pessoas que batem no movimento negro, que batem nas religiões, que falam mal da macumba, do candomblé, enfim, de tudo. Como é que você enxerga o papel da internet, aumentando o ódio, mas também dando voz? Faz parte do jogo democrático, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Mas a gente precisa conter os excessos, né? Tem que arranjar formas e meios e canais para que, quando a gente tem uma Constituição, né, bastante satisfatória, a Constituição brasileira em vigor, chamada Constituição Cidadã. Esperamos que continue em vigor. Exatamente. Ela tem, sob esse aspecto de proteção à cultura, aspecto liberdade de culto. Poxa, proteção ao patrimônio histórico, né? Tem artigos muito claros a respeito disso. É só botar essa coisa para funcionar, né? Tem uma decisão do TRF que considerou que esses cultos de matriz africana não eram uma religião e depois foi logo reformada, né? Mas você imagina, né, o peso de uma decisão dessa? Isso aí você vê um contraponto lá nos Estados Unidos que irremediavelmente a gente tem que comparar, né, para ver as duas coisas como estão. Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos liberando, vamos dizer assim, o sacrifício ritual de animais, etc. Porque faz parte da cultura. Exatamente, né? Existe decisão nesse sentido lá. Como outras conquistas dos negros dos Estados Unidos, que no Brasil seriam, no momento atual, improváveis, inimagináveis. Né? Aqui tem gente assassinada por magia negra, né? Que Exatamente. Essa visão. É a criação de uma ideia de que o outro é o inimigo. Certo, né? certo. Isso, infelizmente, é muito perigoso. Diante desse quadro, como retomar o diálogo entre os diferentes? Como vencer o preconceito? Vamos conferir. Quando a gente está falando de intolerância religiosa, de perseguição a terreiros ou a qualquer outro tipo de religiosidade ou de fé, a gente está falando de liberdade, stricto sensu, né? O que está em jogo é a liberdade de todos nós ou de cada um, né? Não existe meia liberdade. Liberdade como igualdade são conceitos que são absolutos. Não há relatividade nisso. Então não pode ter liberdade para o seguidor de uma determinada religião em detrimento de outra. Há uma questão importante no caso brasileiro particular, que é o tamanho da nossa desigualdade. A gente exercita pouco a diversidade, né? E acho que isso é uma outra experiência fundamental, né? Essa é uma outra experiência fundamental para a gente construir uma democracia, construir igualdades. A gente não convive muito, ou não quer conviver, ou desaprendeu de conviver, né? Alguns dos elementos que foram moldando a nossa sociedade nos últimos anos, a desigualdade, a violência urbana, que foi confinando os indivíduos, as famílias, as comunidades a determinados territórios. Nós desaprendemos um pouco de conviver como irmãos, né? Conviver, ocupar os espaços de uma forma coletiva. E isso precisa ser resgatado. Como é que isso é resgatado? Exercício democrático, exercício do voto, a devolução da rua, né? Da rua no sentido mais amplo, da cidade para as pessoas. Que aí a gente vê que todo mundo é gente igual a gente, é gente como a gente, que tem sua fé, que tem seus pedidos, que tem seus hábitos, mas que somos todos brasileiros, né? E queremos todos o melhor, quero crer para nós mesmos e para a nossa coletividade.
Sem dúvida, esse é o ideal, né? Ideal. E eu fico pensando aqui nessas... Você falou da capoeira, eu penso no funk hoje em dia, né? Que tem justamente esse... As pessoas olham com certo preconceito ao funk, né? O samba, inevitável a gente falar do samba. Né? Como é que foi escrever música e sentir justamente talvez esse preconceito? A questão do samba na minha existência, certamente é alguma coisa que foi determinado que acontecesse assim. E é importante que a gente justamente busque essa capacidade de respeitar o outro. Né? Ou seja, sem dúvida há pessoas de religiões neopentecostais, evangélicos, enfim, que são pessoas muito razoáveis, que respeitam a religião do outro e querem praticar a sua e está tudo certo com isso. O problema é quando vira uma espécie de vigilância. Mas felizmente para esse tipo de situação... Porque no fundo, né, todas as crenças, todas, convergem para uma coisa só, que em termos de natureza, como a gente concebe, o universo, né, é um conjunto de forças se atraindo, se repelindo. Isso é que torna a dinâmica. E essa dinâmica do universo tem uma força pré-existente, né, que existe antes do próprio universo. É ela que conduz isso tudo, ela que organiza isso tudo. E cada um dá um nome. Cada um dá um nome. Essa força não pode ser quantificada, não pode ter juízo de qualidade. Quando você fala assim, Deus é fiel, fiel significa uma subserviência, né? Essa força não é qualificável dessa forma. Então é preciso que as pessoas tenham acesso a esse saber, e o saber hoje, esse saber é disponível na internet, etc. E tal. É preciso saber, é preciso se instruir para poder conviver mais harmoniosamente. Que você continue nos ajudando com esse saber, escrevendo livros de não ficção, romances, contos. Eu estou aqui com também Nas Águas desta Bahia há muito tempo, contos da Guanabara, que demonstram também seu amor pelo Rio de Janeiro, seu interesse. Totalmente. Né? Muito bom livro de contos e mostra também sua versatilidade, né? Você realmente escreve romance, conto, poema, música. É um privilégio danado. Eu sou um escritor. E não tem diferença? Não tem diferença. Não tem diferença. Só para você que não sente diferença, não tem diferença. Para qualquer pessoa tem diferença. Tá bom, rapaz. No meu caso, dá um trabalho danado escrever conto e romance, é mais fácil. Para você, música, tudo... Você é um cara esperto. Um dia eu chego lá. Querido, tá bom, privilégio prazer enorme, te receber aqui. Obrigado pela conversa. Espero que vocês também tenham gostado do nosso papo. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.